tema que o Senhor colocou no nosso coração para esse ano é uma vida no Espírito. Porque não basta somente nós sabermos algumas coisas sobre o Espírito. Verdade que nós precisamos aprender, mas nós precisamos ter uma vida no Espírito. E dentro desse tema, uma vida no Espírito, nós estamos tratando, nesses últimos 2 domingos, esse é o terceiro, sobre a série sobre paternidade. Pastor Marcelo Jamal, 2 domingos atrás, falou sobre a importância da paternidade. Pastora Juliana veio falando sobre a paternidade e a identidade a semana passada. E hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre unidade, paternidade e unidade. Mas nesta manhã, exatamente depois que eu levantei, ali por volta de 6:30 da manhã, o Senhor mudou a palavra. E o Senhor falou assim, não, unidade no meu coração é um princípio muito importante, mas eu quero que você fale sobre alinhamento. Então, o tema que nós vamos conversar nessa noite é sobre paternidade e alinhamento. Porque antes de nós termos unidade, nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor, o que Ele tem para nós como igreja. E eu queria que você pudesse abrir lá em Gênesis capítulo 18. A ideia de Deus é que nós possamos amar, que nós possamos cuidar, mas que também que nós possamos alinhar e ordenar a nossa vida. E nós vamos ler esse texto. E eu queria que, antes de nós lermos, a partir do versículo 14, eu queria dar o contexto, o que estava acontecendo. Abraão estava ainda sem filho, o anelo, o desejo do coração desse homem de Deus era ter um filho. Nessa altura não tinha filho, mas o Senhor vai ter com ele. E o Senhor é o dia que o Senhor entrega essas boas novas a Abraão, que ele teria um filho. E chega esse homem e Abraão vê o Senhor e 2 anjos com o Senhor. E ele começa rapidamente a preparar um ambiente, ele manda matar um animal para que pudesse alimentar, ele lava os pés daqueles visitantes, ele faz tudo possível, e aí o Senhor vem e entrega essa palavra a Abraão, você vai ter um filho. Nessa mesma época, um ano que vem eu vou voltar, porque você vai ter um filho. E Sara estava dentro da tenda escutando tudo isso, né? Mulher não gosta de escutar, assim, ficou lá assim, à espreita, ouvindo o que ia acontecer, e quando ela ouve essa palavra, ela ri, ela não crê naquilo que estava acontecendo, porque Sara já era uma mulher de mais idade, e ela pensou, não, é impossível, isso não pode acontecer. E o Senhor fala com Abraão, por que ela está rindo? E aí nós pegamos o texto, começando aqui no 14, a palavra do Senhor diz assim, acaso, o Senhor falando, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. 17. Então disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava caminhando nesse momento para que ele pudesse ir a Sodoma e também a Gomorra, porque iria destruir aquele lugar. A iniquidade daquele lugar já tinha chegado até o Senhor, e o Senhor vem, aproveita, já entrega aquela palavra a Abraão, mas também ele vai trazer acerto, ele vem trazer alinhamento, ele vem trazer ordem. 17 fala assim, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Presta atenção no 19, é o texto de meditação nossa nessa noite, que nós vamos estar bem focado nesse texto. Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor
e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Interessante, quando o Senhor vem, né, e a gente vê isso na história da Bíblia, muitos são, de fato, beneficiados com a vinda do Senhor. Quando o Senhor tem que fazer algo, ele vem para resolver um assunto. Alguns, eles são beneficiados, mas outros não tanto. Nesse caso aqui, o Senhor vem para entregar umas boas novas, né, que ele agora seria pai, mas ao mesmo tempo parece que o Senhor pega o embalo e desce ali para a região de Sodoma e Gomorra, que estava na parte mais baixa ali de Israel, e ele vem trazer juízo. Quando nós falamos de paternidade, quando nós falamos de alinhamento, nós temos que entender isso. Nós servimos um Deus que é um Deus de ordem. Quem crê? Um Deus que alinha, um Deus que faz as coisas como tem que ser. E às vezes a nossa vida fica um pouco desalinhada. Às vezes a nossa vida fica um pouco desordenada e nós precisamos sim, né, de ter as coisas no devido lugar, segundo a vontade do Senhor, segundo os padrões pré-estabelecidos pelo Senhor, e a gente vai tomar a vida desse homem. Abraão, ele é conhecido como um dos patriarcas, né? Ele é conhecido como pai Abraão, ele é conhecido como pai da fé, e nós vamos pegar, né, essa figura do Antigo Testamento para que a gente possa, de fato, entender sobre paternidade e alinhamento. Deus levanta essa figura paterna na nossa vida como sociedade, para que a gente possa entender que Deus, ele alinha as coisas. Tanto a figura paterna, tanto as autoridades delegadas pelo Senhor, vêm para trazer justamente isso, alinhamento. Imagine uma sociedade que não tem, né, essa postura que Deus quer que nós tenhamos. Então, nós vamos tomar aqui a figura de Abraão e principalmente o que Deus fala nesse versículo 19 sobre Abraão. E representado aqui está todos aqueles de fato que creem, né, que de fato Deus estabelece paternidade, ele estabelece alinhamento para que as coisas possam andar em ordem. E o Senhor fala 4 verdades nesse texto, no versículo 19, que nós queremos tratar nessa noite. Primeiro, o Senhor fala com Abraão aqui, logo no começo do versículo 19, ele fala assim: eu te escolhi, e é a primeira coisa que eu quero que nós possamos entender. Nós, de fato, fomos escolhidos por Deus. Quem crê dessa forma? Gente, não tem ninguém que não tenha, o dedo do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre nós. Às vezes nós esquecemos desse importante fato, nós não chegamos aqui por um acaso. O Senhor que tocou na nossa vida. Quando você fecundou, né, você concorreu ali com milhões e milhões e milhões, mas que o Senhor permitiu que fosse fecundado ali, que chegasse a crescer, e a sua mãe deu à luz, e hoje você está aqui. Não é um acaso, não é uma coincidência, é a vontade de Deus. Eu creio que Deus te escolheu, foi o Senhor que fez isso. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, porque Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, 27, ali, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Capítulo 1, 27. Deus nos escolheu, a Bíblia fala claramente, deixa assim bem escancarado que nós não somos obra de um acaso, nós não chegamos aqui e caímos aqui de paraquedas. O Senhor, Ele conhece todo o nosso ser, porque Ele é aquele que nos formou. E Ele nos colocou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Não é obra do homem ou do acaso, mas é obra de Deus. Aquele dia que o seu pai encontrou com a sua mãe,
Você já estava desenhado pelo Senhor. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para que Deus, de antemão, para que Deus preparou para nós pudéssemos andar nelas. Ou seja, Deus, além de nos criar, essa feitura dele, é justamente isso. O Senhor, ele veio e nos criou, e ele nos preparou para que nós pudéssemos andar em boas obras. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, por que eu comecei com isso? Na verdade, foi o Senhor que começou. Ele escolhe, ele chama Abraão, mas ele vem com a palavra clara sobre a vida desse homem, o pai Abraão, né, o pai de Israel, esse homem que é o patriarca da nação. Ele vem com uma palavra muito específica, ele fala assim, ó, para que ordenes os teus filhos. Nós estamos falando sobre paternidade, amém? Então foi a primeira palavra que o Senhor vem falando. Primeiro você tem que saber que você foi escolhido, mas você foi escolhido para que você possa colocar em ordem os seus filhos, para que você possa alinhar os seus filhos. Uma dessas obras, boas obras que eu acabei de falar, que nós somos criados, foi trazer alinhamento sobre nós e sobre os nossos filhos. Nós precisamos entender que Deus não é um Deus de confusão. Na verdade, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, 20, 33, fala justamente isso. Deus é um Deus de ordem e não é um Deus de confusão. Lá em Isaías capítulo 45, diz que Deus não criou a terra para ser um caos, para ser uma bagunça, para ser uma confusão. Deus é um Deus de ordem. Quando você olha a criação do universo, como Deus do primeiro, segundo, terceiro dia, Deus vem colocando em ordem aquilo que estava em caos. E assim a gente tem que entender que Deus nos chama como pais, pais espirituais, pais, né, físicos, para que nós possamos entender que nós temos que colocar, né, em ordem aquilo que talvez esteja em desordem. Como é que nós vamos poder aferir isso? Como é que nós vamos poder saber se de fato nós estamos caminhando, nós estamos sendo direcionados, se nós estamos andando nos padrões de Deus? Isso é uma pergunta importante, porque se nós não tivermos parâmetros, se nós não tivermos aferidor, se nós não tivermos, né, um guia, um padrão, é difícil para que nós saibamos se de fato estamos fazendo o que é correto ou não. E aí entra a palavra de Deus, aí entra as escrituras que nos alinham, porque Deus não é um Deus de confusão, um Deus de ordem, um Deus de alinhamento. Ele vem com a sua palavra nos trazendo para um lugar de entendimento da vontade dEle. E nós estamos inseridos numa cultura que verdadeiramente nós somos bombardeados de todos os lados. Eu tive a oportunidade de falar um pouco aqui nessa manhã, que o fato da história, ela sempre é marcada por elementos históricos. Cada vez que há um fato histórico que é relevante, ele muda o contexto da época. Aconteceu isso com a vinda de Cristo, mudou. Nós temos hoje antes de Cristo e temos depois de Cristo. Nós temos isso quando foi fundado, talvez, o Império Romano. Antes a igreja era perseguida. A partir do momento que o imperador, né, se tornou cristão, a igreja foi abraçada e houve um casamento com o Estado, e agora a igreja já não era perseguida mais. Isso foi mudanças, aconteceram naquela sociedade daquela época. Assim foi também com a queda, né, de Roma, do Estado, do governo, e assim foi. E nós estamos vivendo, estamos passando por um grande marco na história. Nós estamos saindo de uma pandemia, que milhões de pessoas morreram, que a sociedade de fato foi impactada com isso, e querendo ou não querendo, nós sentimos aquilo que aconteceu. Estamos sentindo. Quando acontece isso no seio da sociedade, nós chamamos isso de quebra de paradigma, ou seja, a cultura começa a mudar,
as coisas começam a ser um pouco diferentes nos olhares das pessoas. Mas uma coisa que não muda, gente, é a palavra de Deus. Uma coisa que não muda é os conceitos eternos de Deus. E a gente tem que fazer essa pergunta: até que ponto nós estamos permitindo que o que está acontecendo com o mundo, com a cultura, com os pensamentos, com as ideias, isso tem influenciado a nós? E como isso tem sido relevante ou não para que nós possamos criar os nossos filhos? E eu, sinceramente, eu vejo que tem pais que não entenderam que a responsabilidade de alinhamento é deles. Tem pais que não entenderam que a responsabilidade de trazer os seus filhos para que possam de fato conhecer a palavra de Deus e os conceitos das Escrituras, principalmente cai sobre a responsabilidade desses pais. E aí essa responsabilidade, às vezes, de uma certa forma, é tentada ser transportada para outras instituições. Quer dizer que nós pais, somos responsáveis para poder, de fato, ordenar a vida dos nossos filhos e falar, de fato, aquilo que Deus já tem nos ensinado. Eu gosto daquela palavra de Deuteronômio que o Senhor fala que nós devemos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Falando no caminho, em casa, durante todo o tempo, falar da palavra de Deus, ensinar aquilo que Deus quer que os nossos filhos possam aprender. Mas, de fato, o que está acontecendo, e isso me chama a atenção, me preocupa, é que eu vejo que muitos pais, eles não estão entendendo isso. Não estão entendendo que as coisas estão mudando, sim. A tecnologia hoje, ela entra nos quartos, ela entra nas casas, ela entra nas mentes, ela faz com que as pessoas possam entender coisas, muitas vezes, da forma contrária àquilo que Deus quer que venhamos a entender. E nós devemos ser os aferidores, nós, os pais, devemos ser aqueles que vamos orientar os nossos filhos o caminho que devem andar. Nós devemos trazer esse alinhamento, essa responsabilidade cai sobre nós. A igreja pode ajudar? Deve. A escola, deveria ser assim. Mas eu quero te dizer, talvez você não saiba disso, talvez você saiba, muitas vezes a igreja está trabalhando para que seus filhos conheçam Deus e que a palavra do Senhor seja inculcada no coração dos vossos filhos, mas a escola, por outro lado, está trazendo ensinamentos que são completamente contrários àquilo que o Senhor Deus quer para a sua vida e quer para a vida dos seus filhos. De fato, estão sendo doutrinados a não conhecer a Deus, a não crer no Senhor, a não assumirem que são, de fato, filhos de crente. Então, quando Deus vem falar com Abraão aqui, o contexto aqui era interessante, porque Abraão não tinha filho. Mas ele fala assim, para que você ordene os seus filhos, ou seja, ele ia ter Isaac, Jacó, e todo o povo de Israel viria dessa figura aqui de Abraão. Mas o Senhor já está falando com ele. Por quê? Porque essa palavra não somente é para Israel, não somente era para Israel, mas também é para todo aquele que crê. Nós precisamos entender que Deus tem os conceitos já estabelecidos. Gerações vêm, geração vão, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não vai ser mudada por causa das quebras de paradigma de uma sociedade. E quando a gente entende isso, quando nós assumimos isso, nós começamos a levar a sério. Mas se nós, os pais, aqueles que têm a responsabilidade, quando eu falo pais, mães, nós precisamos de saber a seriedade disso na criação dos nossos filhos. Eles são verdadeiramente impactados com o mundo que eles estão vivendo. E nós temos que contrapor, nós temos que, de fato, assumir a nossa responsabilidade como homem de Deus, mulher de Deus, pais,
para que nós possamos, de fato, ensiná-los a palavra de Deus. Mas como eu vou ensinar a palavra de Deus se eu mesmo não sei? Como eu vou esclarecer alguém se eu mesmo não tomei tempo para que eu possa aprender? E eu fico assim, às vezes, eu falo que é como se eu tivesse dores de parto. Nunca tive filho, irmãs. Mas eu imagino que é algo assim meio difícil, né? Às vezes dói na alma dos pastores quando a gente se esforça para que uma família seja edificada na palavra de Deus. E a mesma família, ao invés de fato abraçar isso com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, porque isso está sendo bom não somente para os pais, mas também para os filhos e a geração que está por vir, muitas vezes a palavra ela não é recebida com tanta alegria, com tanto afinco. Eu sei que muitos, às vezes, não deixam de vir ao culto para ouvir a palavra de Deus, que é a palavra que transforma e muda gerações, porque às vezes a palavra de Deus está concorrendo com um jogo de futebol, a palavra de Deus está concorrendo com uma atividade, a palavra de Deus está concorrendo com um convite, a palavra de Deus está concorrendo com várias coisas que vão acontecendo na vida das pessoas, que não é pecado, não necessariamente está errado. Mas já viu como os convites aumentam quando você tem que vir para o culto? Já viu quando o telefone começa a tocar, quando você de fato tem um compromisso para buscar a Deus, aprender, para que você primeiro possa aprender, para depois ensinar aos seus filhos, e começa a acontecer muitas coisas na sua vida? O que é que eu quero dizer, gente? A palavra de Deus é que vai nortear o nosso caminho. A palavra de Deus que não vai nos dar base, fundamento para que nós possamos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. E nós estamos, de fato, batendo de frente com uma geração que não é facilmente conduzida. Não é uma palavra que você vai falar assim, não faça isso, menino, ele vai saber por que você está falando que ele não deve fazer. Ele vai querer saber quais são as argumentações que estão por trás, por que você não gosta, por que você não quer. E se você não tem argumentações bíblicas para que você possa, de fato, ajudar os seus filhos, eles não vão te ouvir. Outra coisa que nós vemos claramente nos filhos, que eles são bem sensíveis. Quando você fala que deve fazer uma coisa e você mesmo não faz, eles sabem que aquilo que você está falando não passa de argumentações, mas que nem você mesmo está crendo naquilo que você fala. O fato das pessoas falar assim, menino, você tem de buscar a Deus. A pergunta que com certeza ele deve fazer no coração dele é o seguinte, e você busca? Menino, você tem que ter uma vida com Deus. O menino deve fazer assim, mas você tem. Então nós estamos lidando com uma geração que de fato, eles não estão levianos a respeito de muitas coisas. Eles estudam, eles têm muitas informações, eles não têm experiência, mas têm informações. E eles facilmente eles contestam aquilo que nós estamos argumentando com eles. Então, quando Deus vem falar com Abraão, para que ele pudesse ordenar os seus filhos, nós podemos pegar para nós, nos dias que nós estamos vivendo, e essa palavra, ela encaixa como uma luva nas nossas vidas. Para que nós possamos ser pais saudáveis, nós precisamos de fato aprender com Deus, alimentar da palavra de vida, para que nós possamos ser canais de Deus, para ajudar os nossos filhos a caminhar no meio de uma geração que não ama Deus, que está fazendo tudo o possível para que o nome de Deus seja apagado. E nós temos essa responsabilidade, você e eu que cremos, você e eu que recebemos da parte do Senhor salvação. Nós precisamos orientar os nossos filhos o caminho que eles vão andar, para que quando eles cresçam, eles não se desviem do caminho. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Criar filho é algo sério. Nós estamos falando de paternidade.
Você que não tem filho, então já começa a se preparar, porque os seus filhos, verdadeiramente, eles vão nascer numa geração que tem muita informação. E eles precisam de pais, né, que de fato possam orientá-los no caminho que eles devem andar. Mas como podemos orientar se nós mesmos estamos meio perdidos? Então, recebe essa palavra em nome de Jesus. Segunda coisa, na verdade a terceira ponto aqui que o Senhor fala com Abraão, é que ele possa ordenar a sua casa depois deles. É o que ele fala lá no 19. Então, fala de filhos e fala de casas. Quando fala de casa, gente, está falando de gerações que estão por vir. A gente se preocupa com muitas coisas. E eu sei que a gente vê as pessoas, eles são altamente responsáveis por alguns quesitos, como alimentação, moradia. Em outras palavras, dificilmente você vai encontrar aí um pai de família que não vai ser um cara que está trabalhando para poder sustentar a sua casa, pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, fazer as coisas básicas que um homem tem que fazer. E a gente vê muita gente se esforçando para fazer isso. Mas eu quero dizer que não é somente isso, tem mais na vida de um homem, tem mais na vida de um pai, tem mais na vida daquele que entendeu, que foi chamado na responsabilidade de educar, né, e de levar a sua casa a um caminho excelente. Nós não estamos trabalhando somente para essa geração, mas estamos trabalhando, nos esforçando para a geração que está por vir, né? E aí, esse alinhamento, essa ordem que tem que ser colocada dentro da casa, isso compete a nós. Será que nós, de fato, estamos alinhando isso? Será que nós estamos nos preocupando com isso? Mas não nos padrões humanos. Veja bem, gente. Porque eu vejo que a gente conversa com pessoas, com pais, são responsáveis em alguns quesitos. Mas, quando se trata de aparelhar a sua casa para poder, de fato, andar com Deus, será que nós estamos levando isso no mesmo nível de seriedade? Isso é uma coisa que a gente deve se auto-perguntar, fazer uma avaliação. De fato, como eu estou construindo a minha casa? Como eu estou, né, edificando a minha casa? Às vezes a gente erra sem saber que está errando. Davi faz uma oração interessante lá no Salmo 139, ele fala assim com Deus, é uma oração, lá no final do Salmo ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes a gente tem que perguntar, será que a gente de fato está conduzindo a nossa casa no caminho que deve ser direcionado? Eu me lembro da história, nós falamos algum tempo atrás, da história do rei Ezequias, que o Senhor manda o profeta Isaías ter com ele, e o Senhor põe uma palavra na boca do profeta, e o Senhor fala assim, ó, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E a gente sabe o que aconteceu, ele ganhou 15 anos de vida, mas ele não obedeceu a voz de Deus, ele não colocou em ordem aquilo que ele tinha que colocar em ordem, ele não alinhou aquilo que ele tinha que alinhar. Sério isso. E aquele homem tinha tantas virtudes, aquele homem foi um dos melhores reis que Israel teve, Judá, ele fez o que era reto diante de Deus, mas no quesito de cuidar da sua casa, de fazer o que é reto diante do Senhor, alinhamento e botar em ordem aquilo que tinha que ser colocado em ordem, ele não fez. Isso é complicado. Por quê? Porque às vezes a gente pode fazer muitas coisas boas. Nós podemos ser pessoas trabalhadores, nós podemos ser homens e mulheres que pagam suas contas em dia, que fazem, né, que tem até, né, um bom nível de amizade, tem um bom testemunho em algumas áreas, mas se nós não nos preocuparmos com a geração que está por vir, e como de fato nós estamos lidando com isso, se nós estamos sendo intencionais para orientar aqueles que o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade,
para ensinar os caminhos do Senhor. E aí eu fico, pensando, será que a gente, de fato, está colocando no coração dos nossos filhos a urgência que há em buscar a Deus? E eu falo como pai, eu não estou aqui, não estou querendo trazer culpa nem condenação para ninguém, mas eu também me pergunto sobre isso. Será que nós somos intencionais o suficiente para poder orientar os nossos filhos no caminho que deve ser andado, caminhado? Será que nós estamos levando a nossa casa da forma que tem que ser? Às vezes a gente vê pessoas se preocupar com tanta coisa, pessoas se esforçarem para fazer tantas coisas, mas quando se trata das questões de relacionamento com Deus, muitas vezes é colocado numa posição secundária. A gente não leva a sério como tinha que levar, a seriedade que é, levando em conta o contexto que nós estamos vivendo, o tipo de sociedade que nós estamos vendo, gente. A situação não está fácil, eu não sei se você está percebendo isso, a situação não está fácil. Quando eu digo que a sociedade está indo de mal a pior, porque falta conhecimento de Deus, o povo perece porque falta conhecimento de Deus. Quando os princípios eternos da palavra de Deus são arrancados da sociedade, quando são arrancados de uma família, quando são arrancados de uma instituição, ela começa a cair, ela começa a não poder subsistir. Acontece com uma nação, acontece com uma instituição, acontece com uma família, acontece com uma casa. Então nós devemos verdadeiramente, se tem uma coisa que nós devemos valorizar é os conceitos eternos de Deus, a palavra de Deus, e não somente ter isso de uma forma padrões que fazem, que você fala sobre eles, ou padrões que você somente estuda sobre eles, mas padrões que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa casa, que fazem parte da nossa história. Então, Abraão recebe da parte do Senhor justamente essas palavras. Primeiro, o Senhor fala, eu te escolhi. Primeira coisa. Segunda coisa que Deus fala com ele, põe em ordem, ordena os seus filhos. Terceira coisa que Deus fala com Abraão, fala assim, ordena a sua casa, para que eles pratiquem a justiça e o juízo. E a quarta coisa que o Senhor fala com Abraão, ele fala assim, guarda o teu caminho no Senhor. Veja bem, amada igreja, uma coisa é nós entrarmos no caminho do Senhor, outra coisa é nós estarmos no caminho do Senhor. Agora, outra coisa é se nós estamos guardando os caminhos do Senhor. É muito sério isso. É muito sério porque eu disse isso para os irmãos, que nós tivemos uma reunião, a liderança da igreja. Ninguém, absolutamente ninguém, levanta um dia e fala assim, eu vou deixar Deus. Eu vou virar as costas para Deus. Ninguém faz isso. Ninguém é louco de fazer isso. O que acontece é que a pessoa, ela vai se esfriando na caminhada. Ela já não tem mais a mesma paixão. Ela já não tem mais a mesma alegria. Ela já não tem a mesma força para caminhar. Aí, vem no meu coração aquela palavra que o Senhor entrega lá à igreja de Efésios, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele começa a falar coisas boas sobre a igreja de Efésios. Ele fala com ele, vocês fizeram coisas boas, vocês são perseverantes, vocês têm boas obras, vocês não estão permitindo que esses homens que falam que são apóstolos e não são, estejam no meio de vocês, então vocês têm discernimento espiritual. Mas aí no versículo 4, ele fala assim, porém, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Abandonastes o primeiro amor.
Então, a pessoa pode fazer coisas boas, as pessoas podem, né, ter vários adjetivos, as pessoas podem ter inclinações que são corretas, mas mesmo assim, as pessoas podem sim abandonar o primeiro amor. E esse negócio de abandonar o primeiro amor, abandonar o amor por Deus, não é coisa simples, não é coisa, estou falando de coisa aqui irrelevante, são coisas que nós devemos prestar bastante atenção se isso não está acontecendo. Se a gente não tem, de fato, diminuído nosso amor pelo Senhor. Isso não é crise, isso não é um tempo que talvez está acontecendo e depois vai mudar. Não, isso é um estado de pecado. Por quê? Porque quando o Senhor foi perguntado qual que é o grande mandamento, Ele fala assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, igualmente, é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amor não é uma coisa insignificante. E se o meu amor por Jesus está diminuindo, se o meu amor pela obra está diminuindo, se o meu amor pelas vidas está diminuindo, eu tenho que reconsiderar a minha vida. Como eu estou vivendo a minha vida cristã. O fato de eu estar indo às reuniões, não quer dizer que de fato eu estou amando mais o Senhor. Então, tudo parte como está a condição do meu coração. O Senhor vem e fala com Abraão claramente, você guarda os teus caminhos para que você venha praticar justiça e juízo. É isso que Deus quer. Fala assim, ó, porque eu te escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois deles, a fim que guarde o caminho do Senhor e pratique, né, a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Você viu as condições aqui que o Senhor coloca? Até mesmo sobre Abraão. A gente às vezes crê, por fato do Senhor ter nos escolhido, ter nos encarregado, ter nos chamado, que nós agora podemos levar uma vida descompromissada com a vontade dEle. Isso não é verdade. Nós precisamos amar a Deus. Esse é um mandamento do Senhor. Aí o Senhor vem e fala com aquela igreja, você lembra-te aonde que você caiu, né? Você vai e volta às primeiras obras. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Ou seja, em outras palavras, começa a fazer aquilo que você fazia antes. Começa a buscar a Deus com intensidade. Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não permita que as circunstâncias, né, que as mudanças da sociedade ou o que esteja acontecendo lá de fora, venha te desviar do caminho do Senhor. Então, é uma condição do coração do ser humano. Tem uma palavra que está lá em Provérbios capítulo 3, 23, que eu quero ler para você. Diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. A gente tem que fazer esse tipo de análise. Como está o meu coração? São perguntas que são válidas. Estou amando o Senhor hoje mais do que eu amava antes? O meu amor hoje é menos do que era? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, isso é constante na minha vida. Hoje eu tenho que amar o Senhor mais do que eu amava antes, e até sucessivamente, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que estar na ascendência e não na descendência. A minha intensidade de busca de Deus hoje tem que ser maior do que ontem. A minha vontade de conhecer a palavra hoje tem que ser maior do que ontem. O meu desejo de fazer a obra hoje tem que ser maior do que era antes. Isso aponta para que o homem e a mulher, de fato, eles estão andando no caminho correto. O pai Abraão entendeu isso.
Hoje ele é conhecido como o pai da fé. E nós recebemos essa mesma palavra. Olha o que a palavra do Senhor diz, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. 9 diz assim, e se sois de Cristo também, 29, se sois de Cristo também, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus nos chamou para que nós possamos vencer. Amém, igreja? Deus nos chamou para que nós possamos ser pais responsáveis, ensinar os nossos filhos, sejam filhos biológicos, sejam filhos espirituais, a caminhada com Deus. Nós devemos ser, facilitadores para que os nossos filhos, de fato, amem a Deus e andem nos caminhos do Senhor. Para que os nossos filhos, de fato, possam ir além, mais longe do que nós somos. Isso é uma responsabilidade que cai sobre nós. Ah, mas o meu filho não quer nada com Deus. Ore por ele. Peça àquele que pode mudar todas as coisas para que possa mudar o coração do seu filho. Ah, mas a minha filha, ela não entendeu muito bem. Aprenda para que você possa ensinar o caminho da salvação. E assim sucessivamente, nós somos chamados para que nós possamos, de fato, ser, não somente biologicamente, ser pais responsáveis, mas espiritualmente, nós possamos guiar os mais novos a andar com Deus. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque para que nós possamos entregar algo, nós primeiramente nós precisamos adquirir. Isso vai chamar todos nós a responsabilidade para que nós possamos desenvolver uma vida com Deus, para que quando os nossos filhos olharem para nós, falar assim, meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus, a minha mãe ela teme a Deus, a minha mãe é uma mulher de oração, o meu pai é um homem de oração, o meu pai ele se atreveu a andar com Deus. Isso, gente, isso é um testemunho que não tem preço. Você pode ganhar céus e terra nesse país, porque é o país da oportunidade. Mas se nós não deixarmos um testemunho para os nossos filhos e para os nossos netos, que nós amamos o Senhor e que nós dedicamos toda a nossa vida ao Senhor, verdadeiramente, nós vamos chegar no final da nossa caminhada e a gente fala assim, errei, falhei. O legado está sobre nós, para que nós possamos passar para os nossos filhos. Então, tome essa palavra para a sua vida, tem tempo ainda. Tem gente aqui que nem tem filho ainda, mas vai ter em nome de Jesus. E aqueles que não têm filho, eles vão ter filhos espirituais, e o mesmo legado pode ser passado para esses filhos, mas nós temos que entender que como Abraão foi chamado para ser pai de multidão, nós somos chamados também para ser pais de multidões. Nós somos chamados para que nós possamos guiar o povo, para que o povo não venha a perecer, para que venha uma geração aí que ame o Senhor e possa ser chamado também de geração de Abraão. Homens e mulheres que se atrevam a crer no Senhor e andar pela fé, pela proposta de fé que o Senhor nos chama. E cada dia vai ser mais difícil ser cristão. Preste atenção nisso. Por quê? Porque a sociedade que nós estamos vivendo está cada vez espreitando mais as nossas liberdades. E nós não podemos, de fato, fazer concessão de tudo que nós queremos. Nós fazemos. Nós precisamos, de fato, estabelecer. Até aqui chegamos, daqui nós não podemos passar mais. Então, amados, eu queria que você pudesse pensar nisso que o Senhor colocou no meu coração. Não era a palavra que eu ia trazer em princípio, mas o Senhor incomodou o meu coração. Por quê? Porque o Senhor, Ele está vendo o estado da sua casa. O Senhor está vendo a necessidade. E essa é a necessidade que nós temos que ter em primeiro lugar. De quê? De que haja alinhamento. Que a gente possa colocar em ordem aí algumas coisas que estão em desordem. Seja do tempo, seja das prioridades,
seja dos valores. Toda cultura é embasada em valores. Nós temos uma cultura da igreja, nós temos uma cultura na casa, nós temos uma cultura no trabalho, e você vai saber qual a cultura que rege em determinado lugar, se você descobrir quais são os valores que são relevantes ali naquele contexto. Você descobriu os valores, você descobre a cultura. Então, a pergunta que fica é o seguinte: qual é a cultura na sua casa? E essa resposta pode ser tida quando você entende quais são os valores. Se você valoriza Deus na sua casa, a cultura da sua casa vai ser inclinada a buscar a Deus. Se você não valoriza Deus, Deus é somente uma figura, alguém que alguém está falando por ali, até os seus filhos vão perceber que você de fato fala uma coisa, mas a sua conduta é incoerente com aquilo que você está falando. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu falo isso com muito temor, vamos mudar a forma que nós estamos lidando com a nossa vida. Vamos mudar a forma que nós estamos lidando com a nossa família. Vamos mudar a forma que nós estamos lidando com o culto a Deus. Vamos mudar a forma que nós estamos aproximando de Deus. Deus não é homem, Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele. Então vamos levar Deus a sério. Não trate o Senhor de qualquer jeito. Não trate o Senhor como se Ele fosse igual a você. Ele não é, Ele é Deus. É o Todo-Poderoso. Quando nós nos reunimos como congregação, nós temos a quem adorar. E a nossa vida, ela deve ser de fato completamente conduzida e pautada à adoração ao Senhor. Quando o Senhor vem e fala com Abraão: eu te escolhi. Foi o Senhor que escolhe, o Senhor te escolheu, você é amado pelo Senhor. Você é preciosa, você é importante, você é necessária. Tudo isso é verdade, mas o Senhor não te chamou somente para que você pudesse olhar a paisagem. O Senhor te chamou para que você possa andar nas boas obras que o Senhor tem para que você ande. E isso muda toda a nossa perspectiva de vida. Eu queria convidar você a ficar de pé.